Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os irmãos e as irmãs que se congregam na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Eu cumprimento todas as pessoas recentes e as pessoas que vieram pela primeira vez com muito carinho que estão vindo neste lugar. Deus tem chuva de bênçãos para vocês, por vocês terem aberto o seu coração para prestarem atenção ao ensinamento de hoje, à meditação da palavra do Senhor. Vamos lembrar de tudo que o Senhor fez faz mais de 2000 anos e que até o dia de hoje a sua palavra continua vigente e ela está viva nos nossos corações, porque o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, tem se encarregado de vivificar todas as coisas que ficaram escritas até hoje e não sabemos até quando ele fará. Ele vivifica isto nos nossos corações, nas nossas vidas, e ele se manifesta. Portanto, esse Deus que nós encontramos aqui na Bíblia, nessas histórias, nessas narrações, de tudo que Deus fez na antiguidade, tudo isto, hoje Deus repete conosco. Ele revive conosco para que possamos conhecer e sentir o que é ter um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que existe. Porque seria muito triste que no dia de hoje, quando a ciência e a tecnologia e as filosofias e toda a sociedade que se prepara para um futuro diferente, que se prepara para explorar planetas, por exemplo, é muito triste que todos eles negam a existência de Deus. Mas quão formoso é que nós, que já tivemos a oportunidade de conhecer este Deus maravilhoso em espírito, porque Deus é espírito e ele se manifesta dessa forma, e nós sentimos ele na nossa vida, no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Nós sentimos a presença desse Deus vivo e desfrutamos dele. E por isso acreditamos que Deus existe. Então nós fazemos o convite a todas essas pessoas, todas aquelas pessoas do mundo que talvez por um engano se deparam com o ensinamento, e nós convidamos eles para que busquem na Bíblia, para que leiam e para que digam a Deus, vocês, aqueles que não creem, falem, Deus, eu não creio em Ti, mas eu desejo que te manifestes na minha vida. Eu desejo que faças alguma coisa em mim para que eu possa crer que tu existes, porque para mim é impossível, para mim é uma loucura crer que tu existes, que existe um Deus invisível em espírito que se manifesta, que não podemos ver nem tocar nele. Isso é uma loucura para mim. É assim que a sua oração que não crê em Deus deveria ser. E vocês verão como Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele mostrará para vocês a sua existência, vai se manifestar e vocês vão mudar a sua opinião. Bendito seja o Senhor. É isso que Deus faz nas nossas vidas, é isso que Ele tem feito conosco, é isso. E é por isso que nós cremos no Senhor. Vocês podem se sentar, meus queridos irmãos. Vocês também lá que estão assistindo, cada um pode sentar no seu lugar e prestem atenção no ensinamento. E como eu disse, Deus gosta que louvemos Ele. Os louvores para o nosso Deus consistem ou são feitos de ler a Bíblia, de meditar nela, de cantar para Deus os cânticos, os salmos e também canções, músicas que muitas pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo, compuseram para o nosso Deus. São esses cânticos que nós talvez cantamos também, há cânticos que vêm desde o século XVIII, onde pessoas que tinham o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foram inspiradas por Deus e, segundo as experiências e as vivências que eles passaram na sua vida com o Senhor, eles compuseram cânticos maravilhosos
E desses cânticos, nós hoje também cantamos a Deus. E seria tão bonito que nós também meditássemos em todas as palavras, em todas as mensagens que esses cânticos estão passando para nós. Seria muito lindo porque assim, quando nós cantemos a Deus, já sabemos o que estamos cantando de fato para Ele. São esses os louvores para Deus. Ele gosta que nós cantemos para Ele. O Senhor gosta que também toquemos instrumentos musicais para Ele, mas Ele exige que as pessoas que estejam tocando esses instrumentos de música para Deus sejam pessoas santas e retas, pessoas que verdadeiramente merecem tocar ou interpretar um instrumento de música para Deus. Não é qualquer pessoa que sabe de música que poderia fazer. Uma pessoa talvez que faz até um show. Não é deles de quem Deus quer receber esses louvores, mas de homens e mulheres que, além de ter os seus próprios talentos musicais, tenham um coração limpo para Deus. É isso que Deus quer, é isso que Deus exige de nós. Por isso, nós simplesmente temos umas faixas musicais, porque é muito difícil ter 1.500 orquestras para distribuir em cada igreja uma com um cantor. É muito difícil, porque tudo é um talento, é uma arte. E como nós temos uma preocupação maior em louvar e glorificar o nosso Deus com o pouco que nós temos, com o pouco ou muito que Deus tenha nos dado, portanto, nós buscamos melhor as faixas musicais e cantamos ao Senhor esses hinos, como eu disse antes para vocês, que existem desde o século XVIII. E Deus gosta disso. Deus gosta que nós cantemos para Ele. E é por isso que eu já disse para as pessoas, eu disse, quando vocês estejam nas suas casas, nas suas moradias, vocês podem afastar tempo e cantar a Deus. Cantem um coro, um hino, leiam um parágrafo da Bíblia e dessa forma vocês podem louvar a Deus e Deus vai gostar disso, vai se agradar. E nós, quando viemos aqui nos congregar como igreja, fazemos o mesmo. Nós louvamos a Deus lendo a Bíblia, cantando os coros, os hinos. Nós fazemos isso com todo o nosso coração. E é isso que Deus está vendo, que com todo o nosso coração nós louvamos para Ele e o Senhor vai se agradar. Portanto, a igreja aqui é muito grande e ela cresceu, como Deus disse, faz mais de 50 anos, que estaria crescendo pelo mundo todo. Então, fica difícil, impossível pelo mundo todo, cada uma das igrejas ter uma orquestra, sai do nosso controle humano. Mas aqui, em todos os lugares, nós ensinamos para as pessoas que com as suas gargantas, com as suas vozes, vocês podem cantar a Deus. E se algum de vocês já tem os dons, serve a Deus, anda numa vida reta e sabe tocar um instrumento, você pode cantar e louvar a Deus em casa com os seus instrumentos, além da voz, que é o instrumento natural que Deus nos deu. Bem, irmãos, irmãs, isso aqui é um conselho para vocês, para que vocês possam levar isso em consideração e não se sintam mal. E não pensem que para cantar ao Senhor precisamos ser profissionais, só precisamos do coração, da sinceridade e temos que pedir a Deus que Ele nos ajude para que a cada dia que se passa, nós possamos viver uma vida reta diante dEle. É isso que nós pedimos ao nosso Deus, que o meu Deus abençoe todos grandemente. E hoje, irmãos, eu já disse para vocês no ensinamento passado que nós começaremos a ler em Atos dos Apóstolos, não é? Que é a história da igreja primitiva, é a história de tudo que os apóstolos passaram quando no começo da pregação e da manifestação do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, em Atos dos Apóstolos, que tem na Bíblia em português, nós encontramos algumas vivências, alguns testemunhos e a forma como os apóstolos passaram e viveram, mesmo que não encontramos tudo, porque se tivessem escrito todos os livros,
Como disse o apóstolo, não caberiam os livros no mundo de tudo o que aconteceu, de todas as manifestações de Deus, os milagres, os sinais que o Senhor fez com os seus discípulos, com os seus seguidores. Mas só ficou escrito, portanto, um pouco, só para que nós tivéssemos a informação, para que nós pudéssemos nos guiar por meio disso, na forma como temos que nos conduzir na igreja do Senhor, no caminho do nosso Deus. Agradecemos ao Senhor e vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E na leitura passada, que foi o capítulo 1, o apóstolo Lucas, não é? Que era um médico, ele disse que escreveu a uma pessoa muito importante da época que chamava Teófilo. Ele escreveu para ele tudo o que ele tinha ouvido, tudo o que ele tinha escutado que falaram sobre o Senhor Jesus Cristo enquanto ele esteve na terra pregando o seu evangelho, exatamente lá em Jerusalém. E assim continua a narração aqui, mesmo que nós depois esquecemos que é uma narração que estão contando, porque vemos aqui é como se fosse um testemunho, não é? Da manifestação do Senhor. Então diz aqui no capítulo 2, no verso número 1, diz que os apóstolos, não é? Eu estou saindo um pouco do verso. Quando os apóstolos e as mulheres e os homens estavam todos reunidos num lugar chamado Aposento Alto, diz aqui que tinham se reunido umas 120 pessoas e eles estavam orando o tempo todo, esperando que chegasse, que viesse o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito para eles antes dele subir aos céus, ele disse, não vão embora de Jerusalém, fiquem aqui até que venha o poder do alto e que vocês sejam revestidos ou investidos do poder do Espírito Santo. E eles fizeram assim. Diz aqui que eles estavam se congregando no aposento alto para orar, até que chegou o dia da promessa maravilhosa, onde veio o Espírito Santo e ele desceu sobre esse grupo. Quão lindo! Nós imaginamos como poderia ter acontecido estas maravilhas do Senhor. Então diz, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui, quando diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, irmãos, eu consigo sim, mais ou menos, imaginar como isso aconteceu. Porque eu lembro, irmãos, e eu lembro como testemunho que no começo, quando o Senhor me deu o Espírito Santo a primeira vez e os dons, eu não sabia que tínhamos que impor as mãos nas pessoas. Eu não sabia como é que eu tinha que exercer o dom da profecia que Deus tinha me dado. Então, eu só profetizava em voz alta e eu dava profecia a cada pessoa diante de todos. Então, todos acabavam ouvindo a profecia de cada um. Mas, tudo bem, eu achava que era assim. Mas chegou um dia, uma noite de louvor, que o Espírito Santo começou a me ensinar como é que eu tinha que ir e impor as mãos nas pessoas e dar a profecia para a pessoa mais discretamente, quer dizer, somente para essa pessoa sem que mais ninguém ouvisse, porque poderiam ser coisas muito privadas e os outros acabariam ouvindo. Então o Espírito Santo começou a me empurrar. Eu senti um vento, como diz aqui, um vento impetuoso. Eu senti um vento impetuoso, como um maçarico. Não sei se seria certo usar essa palavra em nível mundial, irmão Camilo. Não sei bem quem poderia aqui me ajudar. Ou um fole? Ou um maçarico, ou um fole, porque eu gostaria que as pessoas me entendessem como isso aqui está indo para pessoas de mais de 60 países. Vocês me entendem, se não, procurem no dicionário. Mas eu senti esse vento forte, impetuoso, atrás de mim, me empurrando. E me empurrava até uma certa pessoa. E quando eu chegava lá,
do lado da pessoa, então eu acabava impondo as mãos nela, porque eu pensava, o que eu vou fazer? Eu impunha as mãos nela e saía a profecia. Naquela época, eu era ingênua, eu não conhecia todas essas coisas de Deus, eu não conhecia, tudo era novo para mim, essas experiências. Então, eu dava a profecia para ela. Eu terminei de dar profecia, eu ia embora, continuava louvando o Senhor e, de novo, o vento impetuoso ficava atrás de mim, me empurrando, me fazia caminhar até uma outra pessoa. E assim, sucessivamente, foi acontecendo com as 12 pessoas que nós estávamos essa noite na igreja. E eu entendi que eu precisava impor as mãos e dar a profecia somente para essas pessoas, que mais ninguém ouvisse. Foi isso que eu aprendi. Bem, eu acabei saindo da leitura, mas é porque eu lembrei dessa experiência para que vocês saibam que isso aqui é verdade. Existe sim esse vento impetuoso que pode empurrar uma pessoa ou pode fazer ela voar também. Como aconteceu aqui nessas histórias de Atos, onde o Espírito Santo transportou o discípulo de um lugar até o outro, levou ele como se fosse num redemoinho, num tornado. Ele estava num lugar e a pessoa acabou estando em outro. Isso é real. As pessoas leem e podem pensar isso aqui é uma mentira, uma loucura. Mas eu sou testemunha porque eu já vivi essa experiência do vento impetuoso me empurrando até um lugar. Glória ao Senhor! Então, aqui diz, e eu creio e é verdade, diz que veio um vento impetuoso que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram línguas como de fogo que, repartindo-se, pousaram sobre cada um deles. Quer dizer que todos tiveram uma visão nesse momento e eles estavam vendo línguas de fogo. Diz aqui que eram línguas como de fogo. Nós já conseguimos imaginar essas línguas de fogo, não é? Diz que pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo, diz aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e, como evidência, como prova disso, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verdadeiro e real é isto que está escrito, porque nós, não todos, mas a maioria de nós, temos vivido já estas experiências. Aqui os irmãos que estão comigo, alguns de vocês provavelmente já viveram esta experiência de estarem no meio do louvor louvando a Deus e vocês começaram a falar em outras línguas, outro idioma que não é o seu naturalmente, e vocês sentiram a presença do Espírito Santo, não é? Os irmãos disseram amém. Eles disseram porque viveram. Eu já vivi e eu vivo ainda. Então, diz aqui que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar uma língua desconhecida. É uma linguagem que nós mesmos não conseguimos interpretar. Nesse tempo, como era a primeira vez que o Espírito Santo estava se manifestando, diz aqui que nessa cidade tinha pessoas de muitos países e que falavam muitos idiomas, dialetos, tinham muitas linguagens, muitos idiomas. Então, eles, diz aqui, que começaram a entender uma mensagem que o Espírito Santo estava dando a cada um. Porque aqui no verso 6 diz... No 4, quando diz que todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, e no 5 diz, estavam habitando em Jerusalém judeus, varões piedosos, procedentes de todas as nações debaixo do céu. E como eles vinham de todas as nações, eles tinham diferentes dialetos. E ao ocorrer este estrondo, ajuntou-se uma multidão e ficaram desconcertados. É que teve um som muito forte e como se fosse também um terremoto. Tremeu naquele lugar e por isso todas as pessoas ficaram espantadas, elas se angustiaram. Elas se preocuparam e elas vieram correndo para ver o que estava acontecendo e todos acabaram se reunindo nesse lugar.
Então diz aqui que ficaram desorientados porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. No 7 estavam atônitos e se maravilhavam, dizendo: Vede, não são galileus todos estes que estão falando? Quer dizer, como eles são galileus, eles deveriam falar em outro idioma. Então, por quê? Diz aqui, por que conseguimos entender o que eles estão falando? Diz, e como, pois, os ouvimos falar cada um na língua em que nós somos nascidos? No 9 diz que tinha partos, medos, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia, na Judeia, na Capadócia, no Ponto e na Ásia, na Frígia e Panfília, no Egito e nas regiões da Líbia, da África, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como prosélitos. Estavam todas essas diferentes pessoas lá reunidas, congregadas, e diz no 11... cretenses e árabes também, diz, e todos nós ouvimos-los falar em nossas línguas, nos nossos idiomas, as maravilhas de Deus. Bendito seja o Senhor. Deus é vivo, glória ao nosso Deus. E diz no 12, estavam todos atônitos e perplexos, maravilhados, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Mas outros, os incrédulos, os nécios, os insensatos, os rebeldes, aqueles que são duros de coração, diz aqui, zombando, diziam: estão embriagados, estão cheios de álcool, eles estão embriagados, bêbados. Em outros países dizem bêbados, no termo mais comum do idioma. Então, contudo, mesmo que esses incrédulos, eles estavam zombando, eles estavam percebendo que tinha alguma coisa diferente acontecendo, alguma coisa estranha estava acontecendo. Estavam acontecendo coisas estranhas naquele dia. Todos ficaram perplexos, atônitos, e o Espírito Santo falava a cada um uma mensagem. E essas mensagens, talvez, poderiam ser promessas de Deus, chamados de atenção, admoestações, um chamado para que crescem no Evangelho de Cristo, um chamado para que crescem em Cristo, naquele que eles tinham crucificado e que tinha ressuscitado, mesmo alguns dizendo que era mentira que ele tivesse ressuscitado. Mas o Espírito Santo falou lá pela boca desses 120 que estavam orando, esperando o poder do alto, esperando a promessa do Senhor. É assim como Deus começou a se manifestar desde o começo. Quando começou a igreja, a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, quando começou a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo, porque o verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele no qual o Espírito Santo se manifesta na vida de cada pessoa. Não é somente na vida do pastor, porque algumas pessoas ensinam que é somente o pastor, aquele que está aqui no púlpito, quem pode receber o Espírito Santo e quem pode profetizar. Mas a profecia dele é falar e dizer para alguma pessoa: vai dar tudo certo. É isso que eles profetizam. Mas não os crentes, eles não têm direito a receber isso, e aquilo não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que desde a pessoa que está no púlpito até todos os crentes, todos eles têm que receber o Espírito Santo, eles têm que falar em outras línguas, eles têm que ter os dons espirituais, todos têm que trabalhar e servir a Deus. Todos. É esse o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E se em algum lugar onde você se congregar não existe esta manifestação, então saiba que aquele não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eles não estão pregando nem praticando da forma certa. Então busca a Deus, busca o verdadeiro caminho de Deus, e Deus vai te mostrar, Deus vai te levar até o verdadeiro lugar
porque Deus olha a sinceridade de cada coração, a sinceridade de cada pessoa. É isso que Deus está vendo e por isso Deus vai guiar e ensinar e dizer: vem neste lugar. Ou vai lá, porque é lá onde eu me manifesto. Glória ao Senhor. É isso que Deus tem feito com todos nós. É isso que Deus tem feito nos mais de 60 países, nas congregações da nossa igreja, onde Deus tem trazido cada um. O Espírito Santo que trouxe, graças ao nosso Deus. Vamos continuar lendo, onde diz aqui que alguns zombavam, dizendo estão embriagados. E no verso 14 diz... Então, vocês poderiam ler o verso 14? Todos. Pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e prestai atenção às minhas palavras. Portanto, o apóstolo, ele esclareceu e ele disse: não. Ele disse no 15, pois estes homens não estão embriagados. Estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que ainda são 9 horas da manhã. A terceira hora do dia, como diz na Bíblia em espanhol, são as 9 da manhã, 9 horas da manhã. Diz no 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei de meu espírito. O apóstolo Pedro, neste momento, ele citou o profeta Joel, quando diz no livro de Joel, que nos últimos dias, disse Deus, quer dizer no futuro, e o futuro aconteceria com a vinda do Senhor Jesus Cristo e a sua manifestação. Era esse o futuro que os profetas da antiguidade profetizavam. E Joel disse, e acontecerá nos últimos dias, quer dizer, quando Jesus Cristo se manifestasse, aquele Messias, aquele rei enviado por Deus, quando ele se manifeste, vejam o que vai acontecer. Derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, quando diz aqui que derramarei de meu espírito sobre toda a carne, essa carne significa os seres humanos, então, sobre todos os seres humanos. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Estão vendo? Aqui não diz que somente profetizaria o pregador que está no púlpito. Não. Diz aqui que todos os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Além deles receberem o dom da profecia, estariam tendo visões e estariam tendo sonhos. Tudo isto está se cumprindo, se cumpre hoje nas nossas vidas. Tudo isto eu posso testificar que tem se cumprido nas nossas vidas desde faz quase uns 60 anos já. Porque quando eu cheguei pela primeira vez, eu era uma pessoa que nunca tinha lido a Bíblia. E eu não sabia que existiam tantas religiões. A minha família tinha me contado sobre a igreja tradicional, mas eu também não era muito devota de ir naquele lugar. Eu criei em Deus, mas eu sentia que Ele estava longe, longe de mim, muito distante. Eu olhava para o céu e eu pensava que somente além do céu é que Deus estava. Bem, mas quando eu cheguei ao conhecimento da Bíblia, quando Deus falou comigo pela primeira vez, isso foi para mim como renascer, como nascer novamente. Para mim foi uma coisa linda, maravilhosa. E eu me apaixonei por Deus. E desde aquela época, o tempo tem passado como se fosse ontem, passou voando. Esses anos têm se passado, mas para mim é como se fosse ontem. Mas eu tenho visto a mão de Deus, a sua manifestação, os seus prodígios, os seus milagres. Eu já vi tantas coisas que a cada dia eu me apaixono mais pelo Senhor. E eu digo para Ele, Senhor, ainda me falta vida, porque até agora eu estou começando. Eu falo isso para o Senhor. Eu até agora estou começando
Contudo, eu já estou chegando no fim da minha vida e até agora estou começando nos teus caminhos. O que vocês acham disso? Porque é tanto o amor que eu sinto por Deus. Porque para Deus não existe o tempo. Porque com o Espírito Santo, o tempo passa voando e nós não sentimos ele, porque Deus está junto de nós. A sua manifestação, a manifestação do nosso Deus é tão formosa. Os testemunhos dos quais eu tenho sido testemunha são tão lindos, as visões, os sonhos, as profecias, as promessas de Deus se cumprindo. Como eu poderia duvidar de Deus? Não é possível, não posso. E aqui diz que era a promessa para o futuro. Glória ao nosso Deus que nós estamos vivendo nesse futuro. E aqui estamos desfrutando das profecias, das visões, dos sonhos. E no verso 18 diz: E até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei de meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quando ele disse, e até sobre meus servos e sobre minhas servas, estava falando, o Senhor Jesus estava falando sobre as pessoas que começaram junto dele, os seus apóstolos, aqueles 120 que estavam reunidos e que receberam o Espírito Santo, aqueles que estavam sendo criticados pelos que não acreditavam e diziam que eles eram embriagados. Eles foram os servos do Senhor e as servas, porque eles foram os primeiros. Então aqui diz, e até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei de meu espírito naqueles dias e profetizarão. Por isso Pedro disse, naquele dia, eles não estão embriagados, nem bêbados. É o poder de Deus, é o Espírito Santo na vida de cada um deles. Verso 19, mostrarei prodígios em cima no céu. É claro, como não aconteceriam prodígios em cima no céu? Todos os benefícios, os bens, as bênçãos, tudo que nós recebemos, o bom, o que vem da parte do nosso Deus, vem da onde? Do céu. Vem de Deus, vem de cima, lá no alto. É isso, vem do alto. Então diz aqui que os prodígios vêm de cima. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Os sinais embaixo na terra eram o quê? Começando porque teve um tremor naquela casa quando o Espírito Santo chegou neles. Depois eles começaram a falar em línguas. Depois eles começaram a profetizar. Depois começaram a ter milagres. São esses os sinais embaixo na terra. Todos esses sinais. Então, quando nós vemos que Deus faz milagres, que Ele cura as pessoas, que Ele liberta e cura as pessoas, guarda elas de perigos e ajuda elas no trabalho e em todas as coisas necessárias que as pessoas precisam viver na vida, e nós vemos que a mão de Deus ajuda eles, esses são os sinais embaixo na terra, são os sinais que Deus nos dá para que nós possamos crer nele, não duvidemos e continuemos confiando ainda mais nele. Glorioso é o Senhor. Então aqui diz prodígios em cima, sinais embaixo na terra, depois que são o que nós, os seres humanos, recebemos da mão do nosso Deus, de sangue, fogo e vapor de fumaça também, porque era a manifestação do Espírito Santo. Quando ele se manifestava, diz aqui que o lugar tremeu. E não somente sangue e fogo, porque nós vamos ver e temos visto que os primeiros discípulos, eles sofreram a perseguição, eles foram sacrificados também, não é? Então, vemos aqui essas coisas se cumprindo, essas coisas simbólicas que aconteceram e podem se interpretar literalmente, mas tem outras coisas que também podemos interpretar como símbolos, a forma e a manifestação de Deus nas pessoas. Diz no 20, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O dia grande e glorioso do Senhor está se referindo à vinda do Senhor nas nuvens, quando ele vier buscar o seu povo, quando ele vier levar a sua igreja perfeita e santa, que ele mesmo está se encarregando de aperfeiçoar e santificá-la. De qual forma? Por meio dos dons espirituais, por meio do dom da profecia, de visão, de sonho, de discernimento, com todos os dons que o Senhor tem nos dado. Dessa forma, a igreja tem que se aperfeiçoar, porque a igreja é feita pelas mesmas pessoas, pelos crentes, e cada pessoa precisa mudar e viver uma vida santa. Mas quem vai ajudá-la? O Espírito Santo, e os dons vão ajudá-la a se aperfeiçoar, para que possa se cumprir onde diz que o Senhor levará uma igreja santa e perfeita, sem mancha, sem ruga.
Nós, como seres humanos, não conseguimos nos aperfeiçoar nem mudar, mas o Espírito Santo, com os dons dele, nos ajuda a mudar sim, e ele vai nos aperfeiçoando, vai nos ensinando, vai nos corrigindo. Então aqui diz que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e já estamos há mais de 2000 anos esperando o grande e glorioso dia do Senhor, a vinda do Senhor. No verso 21 diz: E acontecerá que todo aquele, homem ou mulher, que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, será salvo. Mas o que significa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo? Se lembrem que naquela mesma época, os judeus não creram no Senhor Jesus Cristo. Todos eles disseram que ele era um impostor, um mentiroso. Os mesmos judeus, o próprio povo de Israel, não creram nele. Eles disseram que Deus era espírito, não poderiam enxergá-lo. Então, portanto, como seria possível que Jesus Cristo dissesse que ele era o Filho de Deus? Em alguns casos, ele se mostrou ser Deus. Então, por isso, eles se enraiveceram e acabaram levando ele na cruz do Calvário. Mas o Senhor fez muitas manifestações, muitos sinais, muitos prodígios e mostrou para eles com a doutrina de Deus que ele era o enviado de Deus, que Deus ia enviar sim, que Deus estaria se fazendo carne e se tornaria um ser humano por algum tempo para morar entre os homens e pregar para eles e lhes ensinar que era possível sim cumprir os mandamentos do Senhor como seres humanos, porque os seres humanos diziam: é muito difícil de cumprir e nós não podemos nos comparar com Deus. Ele pode sim, porque ele tem poder, e nós, os seres humanos, não podemos mudar porque não temos esse poder. Então o Senhor disse: eu me tornarei um ser humano por um tempo e vou mostrar para esse povo, para essas pessoas naquela época que eram os israelitas, os judeus. Ele disse: eu vou mostrar para eles que eu vou agir como um ser humano. Vou sofrer e vou suportar tudo. E eu vou mudar. E eu vou realmente conseguir cumprir todas as coisas da lei. Vou mostrar para eles que é possível sim. E foi isso que o nosso Deus fez. Por isso, nosso Deus se tornou carne. E ele chamou essa carne de Jesus de Nazaré. E ele esteve só por um tempo, só por 33 anos. Então, aqui se manifestou Deus. Por isso, depois do Senhor subir aos céus, ele disse aos apóstolos: preguem este evangelho, preguem para as pessoas e digam para elas que agora o caminho para chegar na vida eterna tem uma só porta e há um só caminho que conduz à vida eterna. Ensinem para as pessoas, ensinem para o mundo todo, vão pelo mundo todo pregando e ensinando este evangelho e digam para eles que para ganhar a vida eterna, para obter a salvação, há um só caminho e uma porta só, que chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo. Por isso aqui no verso 21, novamente, o apóstolo disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Quer dizer que está falando no futuro. Porque ele poderia dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo provavelmente vai adquirir a salvação. Por quê? Porque se segue fiel o caminho até a sua morte, então ganhará a vida eterna. Mas, se invocar o Senhor e viver no Evangelho só por um tempo e depois volta atrás, regride, se esquece de Deus, então não será salvo. Mas, se é fiel, se invoca ao Senhor, que é crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que Ele é Deus mesmo, e que Ele é o enviado, que Ele é o único caminho que conduz até a vida eterna, que Ele é a única porta pela qual podemos entrar, e for fiel até a morte, essa pessoa será salva sim, porque ela foi fiel até a morte, então vai ganhar a sua salvação. É isso que este verso 21 quer dizer, só que tem sido mal interpretado por muitas religiões. Muitas religiões interpretam errado, dizendo que, como aqui diz, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então eu posso falar só: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. Eu creio mesmo, eu creio em Deus sim. Eu sou cristão, eu creio em Deus. E isso chama crer. Dizer que crê.
mas não pratica. Porque invocar o nome do Senhor não é somente crer e dizer, sim, eu creio em Deus, eu creio no Senhor, mas é também praticar os mandamentos do Senhor, praticar tudo o que Deus nos ensina, todos os seus mandamentos, viver a vida reta que Ele quer. É isso o que chamamos a plenitude, estar completos. Invocar o nome do Senhor é viver nele até o dia da nossa morte. É isso. E assim, então, diz aqui, será salvo. Porque há muitos que invocam. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago disse para as pessoas, todas as pessoas dizem, sim, sim, eu creio. Os demônios até mesmo, eles também dizem, eles também creem. Mas eles são salvos? Eles são bons? Não, eles são maus. Os demônios, eles fazem o que é mal, a maldade, mas eles creem em Deus. É claro, eles têm que crer em Deus, porque o nosso Deus é o chefe, é quem manda neles. Então, eles têm que se submeter sob ele e se humilhar também. Só que eles são rebeldes e tudo que eles fazem é contra a vontade de Deus. Eles não obedecem a Deus. Então, o apóstolo dava esse exemplo e ele dizia, as pessoas dizem isso, eu creio, mas não praticam o bem, fazem só o mal. Então, tomara que este verso 21 fique claro agora. O que significa todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, foi o que Pedro pregou. E aqui no verso 22 diz, varões israelitas, ouvi estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e prévio conhecimento de Deus, o prendestes e matastes por mãos de iníquos. Porque ele disse que foram os iníquos quem mataram o Senhor? Porque foram os soldados romanos, que não tinha nada a ver com o povo do Senhor. E diz no 24, ao qual Deus ressuscitou, quer dizer, o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, soltas as ânsias da morte, porquanto era impossível que fosse retido pela morte. Diz aqui que a morte não conseguiu retê-lo e por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque dele disse Davi, no 25, via sempre o Senhor. Então aqui o apóstolo está citando um Salmos, o Salmo 16, do verso 8 até o 11, diz, via sempre o Senhor, Davi. Davi sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, alegrou-se meu coração, e minha língua exultou, e ainda minha carne repousará em esperança, porque não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja corrupção. O rei Davi aqui profetizou, ele falou, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, quem estava na boca de Davi, proferindo estas palavras proféticas. Era o próprio Senhor quem falava, porque não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja corrupção, quer dizer que o meu corpo se corrompa, acabe se destruindo, acabe apodrecendo, vamos dizer assim. Porque se corromper é se desfazer no pó da terra. Era isso o que quer dizer que o corpo dele não fosse corrompido. Diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria em tua presença. Foi por isso que ele ressuscitou com o corpo mesmo dele. Porque por Deus não seria permitido que ele fosse como qualquer ser humano que após a sua morte, quando é sepultado, no decorrer do tempo, se torna pó. No verso 29 diz, varões e irmãos, essa aqui é a pregação que Pedro deu para as pessoas no dia de Pentecostes, naquele dia, para todas as pessoas que se congregaram, e ele está lhes ensinando o evangelho, é o começo do caminho de Deus, e está testificando, falando desde o Antigo Testamento, tudo que tinha sido falado pelos profetas. Então ele disse, varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe prometera com juramento que, de sua descendência, segundo a carne, iria surgir o Cristo, para que se assentasse sobre o seu trono,
Isto foi profetizado e também está nos Salmos e se cumpriu porque o Senhor era o rei, só que ele era um rei espiritual e não físico. Aqui no verso 31 diz, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, no sepulcro, nem sua carne viu a corrupção, o seu corpo não se corrompeu, não fedeu, não aconteceu nada dessas coisas com ele. A este Jesus ressuscitou Deus. Aqui estava falando sobre Jesus na sua parte humana, na carne que Deus tinha formado para se tornar um homem normal, um ser humano normal. Diz, a este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Assim que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Tudo que vocês estão vendo e ouvindo, que eles falam em línguas e profetizam, tudo isso nós recebemos de Deus, porque Deus deu ao Senhor Jesus Cristo, na sua parte humana, porque Deus se tornou um homem e ele agiu como um ser humano. Então diz aqui que tudo que Deus tinha dado para o Senhor era o mesmo que eles estavam experimentando nesse dia. E vamos em qual verso, irmãos? Estamos no verso 34. Diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse, ele profetizou, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer que Davi, ele estava vendo uma visão, e na visão ele viu o Senhor Jesus Cristo falando com o Pai. Diz aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, quer dizer, senta do meu lado direito, até que eu ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Quais eram os inimigos dele? Os inimigos do Senhor? Os primeiros inimigos foram o povo judeu. Eles foram os primeiros inimigos dele, mas os outros inimigos também, que foram surgindo depois da pregação dele e até hoje existem, são os incrédulos, os ateus que acham que Deus não existe, enfim, todos eles são inimigos de Deus. E aqui diz que essas pessoas um dia estarão sendo humilhadas aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, com certeza. E diz aqui no verso 36, saiba, pois, com plena segurança toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Vejam o que aconteceu, irmãos, depois dele ter pregado para eles, de ter lembrado todas as profecias do Antigo Testamento, aquelas que foram faladas pelo profeta, pelo rei Davi, que era profeta também. Ele ensinou para eles, falou com todas essas pessoas que eram judeus e também de muitas outras nações. E diz aqui que quando eles ouviram todas as palavras de Pedro, no verso 37 diz, e ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam a promessa do Espírito Santo para os incrédulos, para os que dizem que são cristãos e leem a Bíblia, que são de religiões cristãs, mas que não praticam isso aqui, porque não creem nisso, nem buscam isso, nem pedem a Deus por isso, porque não querem ser sinceros com Deus, querem ser materialistas, cada um quer pelo seu próprio lado buscar o seu próprio interesse. Então, há um materialismo presente que faz o coração deles estar longe de Deus. Então, Deus não dá o Espírito dele para eles. Porque Deus busca homens e mulheres que amam a Deus e desejam com todo o coração ter a Deus na sua vida, na sua alma, e que desejam agradar a Deus, desejam aprender mais de Deus, mais dos seus caminhos e praticar os seus mandamentos.
São esses os que têm esse interesse, os que pedem a Deus, e é para eles quem Deus dá o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui Pedro disse para eles, arrependei-vos, se arrependam, porque ele disse, vocês, aos judeus daquela época, vocês crucificaram o Senhor na cruz do Calvário, injustamente, então vocês têm que se arrepender. Pedro disse, e depois disso sejam batizados. Quando ele disse aqui, seja batizado, quer dizer, cada um de vocês tem que se decidir a se batizar em água. E diz, para que Deus possa perdoar os seus pecados, para que Deus perdoe todos os pecados que vocês cometeram durante a sua vida toda. E até o dia de hoje, se você quer se arrepender e crer no Senhor e buscar a Deus, então seus pecados, depois de você se batizar em água, Deus perdoará os pecados que você tinha desde antes de chegar e você começará a ser um homem ou uma mulher nova diante de Deus. E daí em diante, Deus estará se encarregando de dirigir a sua vida para que você não peque mais. Ele vai te limpar, vai te transformar e você começará a viver uma vida reta e santa diante de Deus. Foi isso o que o apóstolo quis dizer no verso 38. E ele também disse, depois de se batizar para perdão dos pecados, ele disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Só que para receber o dom do Espírito Santo, você tem que ter evidência. Porque hoje em dia, as pessoas, as religiões que se dizem ser cristãos, eles dizem, eu já tenho o Espírito Santo porque o pastor da minha igreja falou que eu tinha. Ele levantou a mão e ele me disse, recebe o Espírito Santo. Então, eu já recebi. Outra pessoa pode dizer, é que na minha igreja o pastor assoprou, ele fez e eu recebi o Espírito Santo. É isso que eles inventam. E assim enganam as pessoas. Porque, como humanos, é difícil receber o espiritual, as coisas de Deus, como humanos que nós somos. Mas, se nós temos um coração sincero, honesto, onde nós amamos a Deus e queremos as coisas de Deus e queremos agradá-lo, Ele nos dá as coisas dele com tanta facilidade, chega tão facilmente para nós os dons e o Espírito Santo. Glória ao Senhor! Então, não é como as pessoas dizem que, na igreja me deram todos os dons, até falaram que eu sou profeta. Outros falam é que eu sou apóstolo, me deram o título de apóstolo. Mas esses são títulos de homens, sem nada por trás. Você é apóstolo e profeta e não sabe nada de Deus, não tem nada de Deus? É que tudo tem que ter evidência. Quando dizemos, ou diz aqui, recebereis o dom do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo vem até nós e nós conseguimos falar em outras línguas e ter dons. E quando eu oro por uma pessoa e impunho as mãos nela, Deus faz milagres. Então isso quer dizer que Deus realmente me deu os dons espirituais. É isso, com evidência. Então diz aqui no verso 39, porque para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Vejam. A promessa do Espírito Santo é para quem? Para vossos filhos, diz aqui. Para vós e vossos filhos. E para os que estão longe, 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 do outro lado do mundo. Para quantos o Senhor, nosso Deus, o quê? Chamar. O nosso Deus chama. Ele nos convida. E nos dá os dons espirituais. Glória a Deus. Não precisamos de ir em qualquer igreja para que deem esse título de apóstolo, de profeta, de evangelista para você, se você não tem nada, se você não tem como demonstrar que tem as coisas de Deus. Porque tudo bem, então, cadê os milagres? Eu gostaria de ver, então, o primeiro milagre que Deus tem feito por você, já que deram para você o título de apóstolo, de evangelista. Isso é um engano, é uma mentira, porque é Deus quem dá os dons espirituais. E quando Ele os dá, temos como mostrar isso, porque tem evidência, glória ao Senhor. E no 40 diz, e com muitas outras palavras testificava o apóstolo solenemente isso e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, que diz, se arrependam, creiam em Cristo Jesus, que é o caminho que conduz à vida eterna. 41, assim que receberam bem a sua palavra, foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, foram os primeiros 3.000 crentes da igreja do Senhor.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Bem, eles começaram a criar uma grande celebração, porque eles estavam alegres e felizes por terem começado uma nova vida. Glória ao Senhor! E no verso 43 diz: E em cada pessoa sobreveio temor. Depois desses dias, depois disso, sobreveio temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Exatamente isso. Eles estavam mostrando que eles tinham poder. É a evidência que eles eram apóstolos, que eles tinham o Espírito Santo. Diz que muitos prodígios e sinais aconteceram. E todos os que criam estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. No 45, vendiam suas propriedades e seus bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Que lindo, porque tinha talvez pessoas daquela época muito ricas, com muito dinheiro, e eles vendiam e repartiam com os outros. O que vocês acham dessa felicidade, dessa alegria que essas pessoas estavam sentindo, de terem experimentado a presença de Deus nas suas vidas, nos seus corações? Glória a Deus! E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão pelas casas, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Glória ao nosso Deus! Quão lindo, irmãos! Eu acho, irmãos, que nós conseguimos imaginar como essas coisas aconteceram nessa época, como deve ter sido essa felicidade, a alegria que eles estavam sentindo, e vemos também como foi tanta alegria e o ânimo que até aquelas pessoas que eram ricas e tinham suas posses vendiam e repartiam com os outros, porque o amor de Deus começou a entrar nos corações de cada um deles, nas suas consciências. Então Deus fez todas essas maravilhas e nós não temos por que sentir inveja em momento nenhum deles, porque hoje o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas também. O Senhor tem se manifestado, e eu estou dizendo desde faz esses 50 anos que Deus se manifesta na minha vida, nas nossas vidas, porque antes disso eu não conhecia religiões, eu não participei de nenhuma religião, mas eu falo é do que eu tenho vivido. Mas quantas coisas devem ter vivido aqueles que já não existem mais, que estiveram esse tempo todo pregando, que deram os seus corações a Deus para que o Espírito Santo pudesse continuar morando nos corações deles e continuassem sucessivamente assim até que chegou a oportunidade que Deus me colocou no seu caminho e me enviou às pessoas que tinham dons espirituais já, para que Deus pudesse me falar por meio dessas pessoas, para Deus me dar a ordem de seguir, porque tinha que seguir em frente, já que Deus, Ele me disse que formaria uma igreja grande, Ele dizia, formarei uma igreja grande, uma congregação grande aqui na Colômbia e no mundo todo, o Senhor disse. O Senhor me disse também, eu respaldarei, eu darei tudo necessário, eu providenciarei os dinheiros, eu respaldarei e converterei os corações das pessoas. Era isso que o Senhor disse. E eu tenho visto isto se cumprir na vida de muitos. Eu já vi. Por isso eu creio em Deus. Por isso eu digo que Deus é vivo. E por isso eu tenho a ousadia de dizer que no lugar, na religião, quem quer que diga que é cristão e lê a Bíblia, mas se o Espírito de Deus não se manifesta lá, se vocês não têm os dons espirituais nas suas vidas, então vocês estão se enganando. E eu não quero que vocês estejam enganados. Se vocês realmente querem o verdadeiro caminho, sejam sinceros e peçam a Deus para lhes mostrar a verdade e tirar vocês de onde vocês estão e levar vocês até o lugar onde Deus se manifesta, para que vocês também possam ter a felicidade e a alegria que nós temos. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Eu convido vocês a lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia. Sejam sinceros e amem a Deus. Amem a Deus de todo o coração e vocês estarão vendo como Deus nunca desapontará vocês. Bem, que a glória seja para Ele. Honra ao Todo-Poderoso. Vamos estar orando. Bendito Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Senhor. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Tu és o nosso Deus grande e justo, misericordioso, clemente. Te agradecemos, Deus, porque Tu és vivo, porque existes. Não sei, Senhor, como as pessoas têm a coragem de negar a Tua existência, como as pessoas têm a coragem de zombar do Teu nome, da Tua palavra, e têm a coragem até de quererem apagar da mente dos outros seres humanos a Tua existência, ou o Teu nome, ou que Tu existes. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és grande, que és o dono da criação, que és o dono do universo e és quem governas, e que Tu toleras, que tens muita paciência com os nécios, os insensatos, mas também sabemos que vai chegar o dia que essa paciência acabará, e então Você estará enviando castigo àqueles indolentes, teimosos, rebeldes, incrédulos e duros de coração que não quiseram Te amar. Coitados deles, Senhor, porque isso dói no nosso coração e nós desejaríamos que, na verdade, todos chegassem no conhecimento da Tua palavra. Mas continuamos aqui, nesta luta, com a Tua ajuda, com o Teu respaldo. Nos respalda a todos, Senhor. Nos ajuda para que todos possamos conseguir entender e compreender que o nosso trabalho é evangelizar e falar as almas de Ti, impor as mãos nelas e lhes dar do que Tu nos deste. É esse o nosso dever, Pai. Nos ajuda a ganhar muitas almas para o reino dos céus. A honra e a glória e o louvor sejam para Ti, meu Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E agora também peço a Ti, Senhor, na Tua misericórdia, que estendas a Tua mão sobre aqueles que estão doentes, todas as pessoas, homens ou mulheres, crianças, os mais idosos, que estão doentes, que têm diversas doenças. Cura eles, liberta eles, guarda eles, protege eles. Tu ouves a oração e sabes, Senhor, quem está Te pedindo por curas e também por libertação, Senhor. Repreende bruxarias e feitiçarias e maldições e todos os espíritos imundos que estão possuindo muitas pessoas, que fazem deles escravos, que não deixam eles falar, nem pensar. Eles não conseguem pensar direito. Senhor, isso é muito triste e doloroso quando vemos as pessoas nesse estado, nessa situação. Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu poder, Pai, pedimos. Te agradecemos, meu Pai. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, eterno Deus. A honra seja para Ti, a glória seja para Ti. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Tú eres mi vida. Señor Jesús, Tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso Te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso Te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Muitas bênçãos para todos vocês e abraços, meus queridos irmãos. E para as crianças, que meu Deus abençoe. E vocês aqui também, obrigada e Deus abençoe.